perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós toda a sabedoria, queridos, entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo. Estamos aqui nesta manhã para celebrar hoje morte e ressurreição de Cristo. Isso que já havia dito pelos profetas há muitos anos atrás, que o mundo estava condenado ao inferno, não tinha uma saída. Satanás pregava isso, mas Deus, sendo rico em bondade, em amor e misericórdia, envia Jesus, conforme João 3,16. Ele envia Jesus para morrer em meu e em seu lugar, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para celebrar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é, aquele que é, aquele que é e aquele que há de vir. Levante as suas mãos, dê um ato de vitória nesta manhã. Jesus conquistou a cruz do Calvário. Viva nós, Senhor,
Jesus foi morto como um cordeiro, Deus. A palavra de Deus disse que ele se humilhou, se entregou. Como um cordeiro mudo foi levado ao matador. Ele não abriu a boca. Ah, mas ele ressuscitou no terceiro dia. O leão da tribo de Judá. Ele ressuscitou no terceiro dia. E vivo ele está entre nós. A morte não pôde deter. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou e vivo está entre nós, habita em nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Você carrega o próprio Deus. E este nome, ele está acima de todo nome. O nome dele é Jesus, o Cordeiro que venceu. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus.
é o Filho, santo é o Espírito de Deus. Que os anjos cantam lá do céu, Santo, 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 Santo. Nós vamos cantar. Santo, E essa é a canção do céu. Esta é a canção do céu. Não queremos cantar para nós, porque é sobre Ele. É sobre Ele. E por vezes nós estamos cantando uma teologia que é sobre nós. E não tem nada a ver com nós. É sobre Ele. É para Ele. Porque nele, por Ele, para Ele é que são todas as coisas. Não é sobre você. Não é sobre nós. É sobre Ele. Ele é o único digno. É Ele que é exaltado. É Ele que deve ser entronizado. É a Ele que nós nos prostramos. Nós temos que nos diminuir a cada dia para que o teu nome cresça, apareça. Glória a Deus. É neste nome que há mudança. É neste nome que há salvação. Ah, querido. E as nossas canções têm que ser sobre Ele. Tem que ser sobre Ele. Existe essa canção, que é a canção do céu, que é a expressão máxima que talvez nós conseguimos dizer: Santo, Santo, Santo.
como será esse dia em que nós vamos nos encontrar com Ele. Consegue vislumbrar isso? Tenta pelo menos, faz um esforço. Um pouquinho antes dele ir embora, ele disse assim: desejei muito participar com vocês deste momento, porque não mais participarei até que nos encontremos novamente na glória. Aleluia! Quando ele reuniu seus discípulos na última ceia, e ali a mesa posta, o pão, o vinho, o pão representando o corpo, o vinho representando o sangue, e ele diz assim: este é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o sangue que traz para vocês uma nova aliança. Não mais a aliança de Abraão, mas agora uma aliança eterna, imperecível. Ele desejou muito fazer isso com os discípulos. Ao mesmo tempo ele disse assim: não vejo a hora disso acontecer de novo. Só que agora não serão mais 12, serão milhões e milhões e milhões, milhares de milhares, todos na presença do Pai, junto com o Cordeiro de Deus e o Espírito, ceando e para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Tenta visualizar isso. Eu não sei, tenta ver o tamanho da mesa. Tenta ver, sei lá, como que a gente poderia visualizar isso na nossa mente humana. Obviamente, nós não temos condições. Mas, nos voltando para as Escrituras, a gente pode ter vislumbres de como será isso. E aqui, enquanto nós estivermos aqui, o que estamos fazendo, inclusive, né? Quando a gente canta, estamos como num ensaio mesmo, né? Porque naquele dia nós vamos de fato executar aquilo para o que tanto ensaiamos. Vamos dizer o alfa de novo? O início, o fim, teu reino é eterno, o autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o alfa, o ômega, quem pode eterno, o nosso Messias, exaltado é o início, o fim, teu reino
Você pode se assentar. Hoje é um dia de ceia. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos, este que é um momento ímpar na vida da igreja, porque o próprio Jesus instituiu a ceia do Senhor. Alguns chamam Santa Ceia, outros Ceia do Senhor, e a gente até é levado a se perguntar, mas como seria o correto? Olha, eu diria que Ceia do Senhor se encaixa bem, a Ceia do Senhor. E quando nós abrimos as nossas Bíblias, e eu quero convidar você a fazer isso, seja aí eletronicamente, nós vamos colocar aqui no telão também, na versão King James, e vamos partir aqui de um ensino que nós temos, que foi dado por nós, obviamente. Paulo não faz isso senão inspirado pelo Espírito Santo, e ele nos traz uma revelação, note, que antes não existia. Não é nada novo necessariamente, mas que os crentes, a igreja daquela época, não tinha noção daquilo que ele vai trazer como revelação. E se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso... Vou tentar ver aqui, é o 27 em diante. Eu trouxe o óculos, não sei onde está. Mas a partir do 27, também essas letrinhas tão pequenas aqui também, Tem que aumentar o negócio aqui. Aqui está, Vamos ler essa passagem? A gente lê essa passagem, a gente normalmente em culto de ceia, a gente cita ela ao menos, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais hoje a respeito do que Paulo trouxe para nós como revelação de Deus. E aí ele diz, por quê? Por esse motivo, não, antes, 27, então é isso. Por esse motivo, não, então é antes aqui. É o 23. Não sei se o 7 parece com o 3. Porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Então Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor, o que também, vamos ler junto? Que o Senhor Jesus, vamos lá, na noite, vocês sabem ler? Próximo. Até aqui. Você já leu essa passagem? Hoje nós vamos meditar nela. Paulo está dizendo assim, eu recebi do Senhor o que eu entreguei para vocês. E o que ele recebeu do Senhor? Note, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum dos apóstolos que disse a Paulo o que aconteceu naquele dia da ceia do Senhor.
em que Jesus ali junto com os seus discípulos, ele dizendo: desejei muito estar com vocês, participar de vocês deste momento. Paulo, ele vai se converter depois. Ele era um perseguidor da igreja, na verdade. Paulo, ele consentiu com a morte de Estevão. Quem lembra dessa história? Certo? Ele era a pessoa que estava ali fiscalizando para ver se realmente Estevão estava morto. Paulo é a pessoa que vai receber carta ali dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para ir até outras cidades e lá prender pessoas seguidoras de Cristo. Olha só. E aí a gente sabe que ele caiu do cavalo, não é isso? Caiu literalmente do cavalo. Ele estava indo para Damasco, e aí de repente uma luz muito forte, ele não conseguiu nem, perdeu os sentidos, caiu, ficou cego. E aí, nesse momento é que ele tem um encontro com Deus. E ele ouve Jesus dizendo: por que me persegues? E ele fala: mas quem és tu, Senhor? E ele fala, ele ouve dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então Jesus mesmo passa instruções para ele: entre na cidade, fica na casa de uma pessoa, que lá eu vou te dizer algumas coisas. Passado alguns dias, um crente qualquer, como a gente, um crente, Ananias, o Espírito Santo diz para ele: olha, vai até tal lugar, numa casa tal, na rua tal, número tal, lá tem uma tal pessoa chamada Saulo. E aí Ananias, recordou a memória. E ele diz: Senhor, mas eu vou lá naquele lugar, me encontrar com aquela pessoa, a gente sabe que ele está perseguindo aqueles que são seus seguidores, ele não é dos nossos. E aí Jesus fala para Ananias: não, pode ir, já resolvi a situação com ele, ele agora é um dos nossos, ele é um seguidor de Cristo. Vai até lá, e eu vou dizer o que você tem que dizer para ele. Ananias vai, impõe as mãos sobre Saulo, e ali ele recupera as vistas, ele é cheio do Espírito Santo, e a partir de então, ele sai pregando o Evangelho e anunciando a salvação. Muitos anos ele vai ficar nessa condição de anonimato, até que ele então é descoberto. Ele é descoberto por Barnabé, um crente cheio do Espírito Santo. Ele fala: esse camarada é bom, esse camarada é muito útil, ele não pode ficar aqui perdido em meio a tantas, ele pode ser muito útil. Paulo é descoberto. Passado anos e anos, ele vai ficar aí cerca de 12, 14 anos, longe de Jerusalém, até que ele retorne. Então, para a gente ter uma noção, há uma distância de tempo entre o que aconteceu naquele dia que Jesus tomou a ceia com seus discípulos, tudo que depois aconteceu, a descida do Espírito Santo, ali os crentes em Pentecoste recebendo o Espírito, falando em novas línguas, a igreja começando, crescendo, avançando. Muitos anos se passaram até que Paulo, ele se torna uma pessoa conhecida até mesmo dos apóstolos, e sabendo que ele se converteu. Então, quando ele escreve isso, ele está dizendo assim: eu recebi do Senhor. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João que me disse o que aconteceu. Eu recebi por meio de revelação. E o que eu entreguei para vocês, que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou do pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. De modo semelhante, depois de haver ceado, se ele comer, lá eles comeram, tomou o cálice, também tendo dado graças, ele ali passa com os seus discípulos, todos eles tomam, e ele diz assim: esse cálice é uma nova aliança que eu faço com vocês, uma aliança que eu faço eterna, é o meu sangue, que vai ser dado por vocês. E ele diz assim: fazei isso em memória de mim. Quando a gente fala de memória, lembrança. Quando você lê essa palavrinha em memória, normalmente você fala assim: alguém que morreu, não é isso? Ele está falando: façam isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes. Eu disse um tempo aqui, e ainda nós vamos fazer isso, calma, a gente vai chegar lá. O pessoal daí
a equipe que prepara o pão, que prepara a ceia, que prepara, ficar preocupado, mas pastor, todo domingo, nós vamos chegar lá, todo domingo, porque ele disse assim: fazer isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. O que nós estamos fazendo aqui? Em nome de quem que nós estamos reunidos? E ele disse assim: fazer isso todas as vezes, porque quando vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a minha morte, anunciar que ele morreu. Só que quando eu anuncio a morte, você anuncia a morte de Cristo, você não para na morte, você avança para a ressurreição. Ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Aleluia. Não cantamos aqui? Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Isso é um brado de vitória, né? Quando Paulo escreve sobre isso, ele não está dizendo assim: ó morte, onde está a sua vitória? Ele está dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Aleluia. Então quando a gente anuncia a morte, nós também anunciamos a ressurreição. Quando a gente anuncia a morte, está dizendo assim: o que a morte produziu? Efeitos. Não é só dizer que ele morreu, coitado, meus sentimentos. Não, a morte dele produziu efeitos, e esses efeitos são eternos. E é isso que Paulo está transmitindo para a igreja de Corinto. Ele fala: eu recebi do Senhor, e eu estou transmitindo a vocês o que aconteceu naquela noite em que Jesus foi traído. E ele disse para que nós fizéssemos isso todas as vezes que nos reuníssemos em nome dele, porque quando assim o fizéssemos, nós estaríamos anunciando a sua morte até, olha o até, isso implica tempo, até que ele venha. Então, da mesma forma que a gente fala da morte, a gente fala da volta de Cristo. Porque a gente não fala apenas de morte na ceia, a gente fala de vida. E ele disse, Jesus mesmo, ele falou assim: quem come do meu corpo jamais terá fome novamente. Quem bebe do meu sangue jamais voltará a ter sede. É por isso que a igreja ela vai ser perseguida durante vários tempos, períodos, e dependendo do imperador que estava ali governando o mundo, Império Romano, essa igreja ela vai ser conhecida até mesmo como sendo pessoas que praticam canibalismo. Nero, quando ele toca fogo em Roma, ele vai culpar os cristãos e vai usar isso em sua defesa, dizendo assim: eles já diziam isso. Esses crentes, eles são pessoas estranhas, eles são canibais, eles comem carne humana, eles bebem sangue humano, eles se reúnem para fazer rituais. E eles diziam inclusive que a terra, essa terra que a gente hoje está, ela será consumida pelo fogo. Se você já leu aí as epístolas de Pedro, você vai ver que Pedro fala: essa terra, os elementos serão desfeitos por meio do fogo. Isso é uma pregação, certo? Então, essa igreja que alguns diziam ser canibalista, que praticava canibalismo, isso diziam por conta dessa situação. Eles se reuniam, só que como havia uma perseguição, a igreja às vezes se reunia meias escondidas, portas fechadas. O que será que eles estão fazendo lá dentro? Eles estão comendo carne humana e bebendo sangue humano. Não, na verdade, Jesus ele instituiu, estabeleceu a ceia e disse: façam isso em memória de mim. Comam do meu corpo, bebam do meu sangue. E ele está falando: comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Pastor, mas é figurado. Não, a gente vive pela fé. A gente vive pela fé. E é pela fé que a gente aprende as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quando Jesus está dizendo assim: quem come do meu corpo jamais terá fome, quem bebe do meu sangue jamais voltará a ter sede, ele está dizendo assim: se você estiver em mim, se você estiver comigo, se você se alimentar, olha, quando eu pego a palavra, quando eu leio a Bíblia, quando eu medito nela, quando eu busco nela, como diz, está escrito lá: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, quando você come a palavra, quando você bebe a palavra,
você está comendo do corpo de Cristo e bebendo do sangue de Cristo. Porque a palavra, a Bíblia, é espírito e é vida. Quem encontra não tem fome e jamais tem sede. É isso que Jesus está dizendo. Comam do meu corpo, bebam do meu sangue. E aí ele estabelece a ceia e adiciona alguns elementos: o pão, o vinho. Você sente o paladar, você tem o olfato, os sentidos estão envolvidos, a audição está presente, a visão está presente, vários elementos. Ele está trabalhando com a sua alma por meio dos seus sentidos, mas ao mesmo tempo isso está sendo algo que se desenvolve, se manifesta pelo Espírito. Só que traz efeitos na alma e traz efeitos no corpo. O que Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo? Que nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E ele diz que o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros. Integridade. Está falando de integridade. Então, quando a gente fala de integridade e ser conservado, quando a gente fala de conserva, é algo que permanece, que perdura, que vai adiante ao longo do tempo. Então, quando ele diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, se nós olharmos para nós, em alguns momentos, talvez a gente possa identificar que a nossa alma não está íntegra. Quantas pessoas em depressão? Quantas pessoas vivendo na alma tristeza profunda? Quando a gente olha as Escrituras e a gente vê o salmista Davi dizendo assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por quê? É uma pergunta, por quê? E essa pergunta também, ela é uma pergunta naquele sentido assim, não faz sentido. Por quê? Por quê? Você não deveria estar assim. Mas ao mesmo tempo ele traz uma resposta, ele traz uma solução. Espera em Deus. Confia. Confia. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Então, a gente observa nas Escrituras vários textos que vão falar sobre o nosso comportamento que é ditado pela nossa alma, mas se estiver influenciado pelo Espírito, ele será um bom comportamento. Da mesma forma, a gente também encontra nas Escrituras, e Paulo vai falar sobre isso, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está falando de um corpo físico e que é o templo do Espírito Santo. E ele diz assim: veja, portanto, como vocês estão andando, como vocês estão cuidando deste templo. Nós vamos encontrar nas Escrituras passagens que diz respeito à responsabilidade. Nós daremos conta daquilo que fizemos através do nosso corpo. Olha, responsabilidade. Como eu estou cuidando do meu corpo, como eu estou cuidando da minha alma. Tudo está muito interligado. Não dá para a gente fazer dissecar e tirar a alma e falar: fica aqui, espírito fica lá, corpo fica aqui. Porque está tudo junto, misturado. E a gente precisa buscar um ponto de equilíbrio, para que tanto por meio do Espírito quanto a alma e o corpo, eles estejam íntegros e vivam bem. O que Jesus disse para nós? Que o diabo veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Só que se a gente parasse aqui, a gente ficaria tristes, depressivos, temerosos, mas a palavra continua: mas Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Está falando de uma vida abundante. Só que aí a gente olha e a gente se vê em vários momentos, e observando a igreja, talvez até a gente parando e fazendo uma análise da igreja, a gente vê tantas pessoas que, ao invés de serem aquilo que a Bíblia diz que nós somos, em Cristo somos mais que vencedores, a gente vê um monte de gente abatida,
derrotada, triste, doente, enferma. A gente acabou de ler esse texto de Paulo aos Coríntios. E a gente tem que se refletir o seguinte: por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala da ceia e ele fala sobre doenças, ele fala sobre fraquezas? Tem aquela parte do texto que fala assim: por isso que há entre vós muitos fracos, não tem? E doentes, e não poucos os que dormem. Por que esse texto está junto? Por que ele fala da ceia, do corpo do Senhor, do sangue, e ele ao mesmo tempo está falando de fraqueza, doença e morte física? Porque que dorme é morte física. E se a gente voltar no texto e ver por isso o quê? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? Tem um motivo, tem uma razão. A gente vai voltando no texto, vamos interpretar esse texto. Ele fala: olha, portanto, vede como vocês estão fazendo isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, então aqui é um termo importante, fazer isso de forma indigna, fazer isso de uma forma sem entender, sem compreender. Note, a gente precisa ter clareza de uma coisa: incredulidade é pecado, ok? Estão entendendo isso? Incredulidade é pecado, dúvida não é pecado, dúvida não é pecado, dúvida é falta de entendimento, falta de conhecimento. Incredulidade é que não quer entender, é uma decisão. Então a gente tem que distinguir uma coisa da outra. Quando Pedro ele está ali, fala para Jesus: mestre, se é você mesmo, então diga que eu vá até o encontro. Jesus fala: vem. E aí ele sai do barco, o mar está muito agitado, e ele começa a andar sobre as águas. E ele está andando sobre as águas, e ele vai, ele está ali. No primeiro momento ele ficou maravilhado porque ele pôde andar sobre as águas. Só que num segundo momento, muito rapidamente, ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar as ondas, e aí ele se assusta, e ele começa a quê? Note que ninguém começa a afundar. Quem é que começa a afundar? A gente afunda. Não tem esse negócio de começar a afundar, né? É que a fé dele foi diminuindo, foi cedendo espaço ao medo, aquilo que os olhos veem, aquilo que os ouvidos ouvem. Ele não está agindo pela fé e pelo Espírito, ele está agindo pela alma. E ali então ele: mestre, Senhor, socorro. Então Jesus, eu não sei qual distância Jesus estava de Pedro naquele instante. Jesus deve ter dado aquele psum, né? Chegou, pegou, levantou ele pela mão, e ele disse para Pedro: por que você duvidou? Você estava indo bem, estava indo bem. A gente vai encontrar esses momentos também, os discípulos. Tomé duvidou que Jesus havia ressuscitado. Ele fala: eu só acredito vendo. Jesus aparece para os discípulos uma primeira vez depois de ressuscitar. Está todo mundo reunido que nem a gente aqui. De repente Jesus, blum, aparece aqui no meio. O pessoal fica assim: como assim? Ele entrou por onde? Né? E ali ele fica com os discípulos, ele come com os discípulos e pum, desaparece de novo. A Bíblia diz que ele ficou aqui na terra depois que ressuscitou 40 dias. Ele ficou visitando pessoas. E ali, naquele primeiro momento que ele apareceu aos discípulos, que já tinham recebido o relatório, Maria Madalena já tinha ido no túmulo, Pedro já tinha ido com João. Eles voltaram e falaram: o túmulo realmente está vazio. Maria falou: eu vi Jesus, ele falou comigo, ele falou: vai e fale para os meus irmãos que eu ressuscitei. Então essas pessoas já estão cientes disso. Naquele dia Jesus aparece a primeira vez, Tomé não estava. Aí os discípulos vão para Tomé: Tomé, nós vimos o mestre ressuscitou, é verdade. E aí Tomé diz: eu só acredito vendo. Jesus então aparece uma segunda vez quando todos eles estavam reunidos. E como ele é Deus, conhece todas as coisas, para ele não há nada que ele não conheça. Ele já sabia tudo o que tinha acontecido naquele dia. E a primeira coisa que ele fala quando ele chega ali, ele fala: Tomé, vem cá, toque aqui na minha mão, nas minhas feridas. Toque aqui no meu lado. Não era isso que você queria? Não era isso que você queria? Você disse que só acredita vendo. Então vem e vê, toque. Por que duvidou?
no teu coração. Então, por que eu estou citando essa questão da dúvida e da incredulidade? Porque isso é importante. Incredulidade é quando a gente, olhando o texto bíblico aqui, como nós estamos fazendo, eu falo, eu não acredito nisso. Isso é incredulidade. Agora, quando eu olho o texto bíblico, eu falo, mas o que isso está querendo dizer? O que isso está querendo dizer? É nesse ponto que a gente deve se pegar e falar, ir além daquilo que a gente está lendo apenas. E a gente mergulhar no texto. E a gente buscar então o quê? Entender as coisas espirituais. Entender as coisas espirituais. Ao longo de muito tempo a gente foi ensinados acerca desse texto apenas como algo que a gente deveria ler aureamente. Ou seja, leia esse texto. Vamos agora participar da ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor. E aí a gente lê que o Senhor Jesus lê o texto, pega o pão, come o pão, toma o cálice, vai embora agora, tomamos a ceia. Normalmente, por de ceia, as pessoas vão. Tem gente que passa o ano inteiro. Talvez essa herança do catolicismo, né? Que as pessoas iam uma vez por ano na igreja para tomar santa, sei lá como chama lá, né? A hóstia, né? E aí falar, poxa, resolvi o meu problema com Deus. E aí vai uma vez por ano. Ou então, nas igrejas evangélicas, se ali normalizou a ideia da ceia uma vez por mês. O culto de ceia, aí as pessoas colocam a sua melhor roupa, né? Se preparam. Tem gente que já o mês inteiro não foi à igreja, não participou de nada, mas nesse dia ele vai, porque tem medo do quê? Do fogo. Tem medo do fogo eterno. E acha que vindo tomando a ceia está resolvido o problema. Que tolice nossa. Porque a gente não vê no texto o que o texto está dizendo que a gente tem que ver. Então Paulo está dizendo assim, eu recebi, estou passando para vocês. É necessário que a gente faça isso com consciência. Então, fazer com consciência já é um caminho para a gente sair do quê? Da dúvida. E não permitir que nós façamos isso apenas como um ritual, sem entender, sem compreender. Fazer isso de forma indigna. Eu venho de qualquer jeito, né? Aí as pessoas até confundem. Não, para tomar ceia a gente tem que ir bem vestido, né? Colocar o melhor sapato, gente, que é o dia da ceia, né? Não é essa a questão. Mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente também deve entender o que é que nós estamos fazendo. Então, se a gente pensar nesse sentido, reverência, a reverência, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor. Também indignamente implica quando a gente faz isso de qualquer jeito. Se der eu faço, se não der eu não faço. Se tiver alguma coisa mais importante para fazer, eu abro mão daquilo. Então eu não dou importância a isso que está sendo feito. Mas a gente tem que ir além. Por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, recebeu do Senhor Jesus isso? Por que Jesus falou, Paulo, ninguém conseguiu entender isso. Eu não pude falar isso para Pedro, eu não pude falar isso para Tiago, eu não pude falar isso para João, porque eles não tinham maturidade espiritual para compreender a profundidade do que eu estou passando para você. Mas você tem condições e eu quero que você transmita isso para a minha igreja. Você acha que o Senhor Jesus não desejou antes mesmo desses 14 mais? Quantos anos se passaram? Até que Paulo, aliás, muito mais de 14 anos, ele vai escrever a carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, muito tempo. A igreja começou. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus queria que já no primeiro dia, esse povo que ali já se reunia em nome de Jesus, tivesse entendimento do que isso daqui está sendo passado para nós. Então quando a gente avança no texto, ele fala assim, portanto examine-se cada um a si mesmo e veja consigo mesmo como você está. Se você está fazendo isso, porque alguém chamou você para fazer? Você está fazendo isso porque a pessoa do seu lado está fazendo? Você está fazendo isso porque, sei lá, é cultural, a gente faz isso? Ou você está fazendo isso porque você entende que isso daqui vai além de apenas um simples ritual? Porque quando a gente avança no texto, ele fala assim, por esse motivo, por causa disso, que há entre vós. Paulo está falando com a igreja de Corinto.
E ele está falando assim, é por isso que tem pessoas depressivas, é por isso que tem pessoas com doenças físicas, e é por isso que muitos já morreram. Ele usa o termo aqui, a expressão dorme, porque crente não morre. Crente vive, não é isso? Crente não morre. Porque o crente quando morre é a morte física, mas o espírito permanece. O espírito permanece. Então, utiliza-se esse termo, que é um termo mais, eu não sei se é carinhoso, dorme. Se a gente volta ali nos ensinos de Jesus, tem lá, eu não chamo de parábola, porque eu acho que não é parábola, do Lázaro. Porque parábola não cita nome de pessoas. E Lázaro, ele é identificado, é uma pessoa. O rico é uma pessoa também, ainda que o nome dele não tenha sido citado. Mas também tem Abraão ali, nessa passagem. Note que a Bíblia diz, Jesus dizendo isso, que quando Lázaro era um mendigo, ele vivia das migalhas que caíam ali da mesa do rico. E aí Lázaro morreu, e morreu também o rico, não foi isso? E eles foram sepultados. Todos eles foram sepultados. Quem está vendo ali o funeral deles, viu o que acontecer com o corpo deles? Colocado na terra, jogado em terra, foram sepultados. Na cova, sei lá, ali no túmulo, não sei. Só que o que aconteceu mesmo, de fato? Aí Jesus abre ali, descortina tudo e mostra a realidade. Essa é a realidade. O rico se viu no lugar de tormento. Era terrível. E ali ele estava desesperado e ele olhava e via ao longe, lá do outro lado, tem um lado, e ele diz assim: Pai Abraão, olha, tem o pai Abraão, mande Lázaro molhar a ponta do dedo e vir aqui tocar na minha língua, porque eu estou sedento, esse lugar é terrível. E aí pai Abraão está conversando com o rico, dizendo, tipo assim, não dá, perdeu, mané. Já foi para aí, não tem volta. Não, mas olha, eu tenho vários irmãos, eles não podem vir para esse lugar onde eu estou. Permita que eu volte e diga para eles que não venham para cá. E aí Abraão está falando com ele, dizendo assim: olha, também não é possível, porque lá eles já têm Moisés, e ele tem os profetas, ele tem a Bíblia. Se com isso não for suficiente para eles se converterem, nada mais será ali possível ser feito. Eles já têm a Bíblia. Eles que busquem conhecer a verdade, como Jesus disse, conhecereis a verdade vos fará livre. Quando a gente então conhece a verdade, nós vamos experimentando libertação. Libertação. Seja ela uma libertação emocional, seja ela uma libertação física, seja ela uma libertação espiritual. Porque quando a gente fala de libertação e quando a gente fala de salvação, essa palavra salvação, né, ela é sozo no grego. Essa palavra, ela significa não só a salvação espiritual, mas ela é ampla. Ela abrange todas as áreas das nossas vidas. Quando a gente lê Efésios capítulo 1 e vê Paulo dizendo lá assim: nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Já fomos. Não estamos sendo, nem vamos ser. Já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ali, está falando assim, esse sozo que é expansivo, é abrangente a todas as áreas das nossas vidas. Então significa que a gente precisa então alcançar entendimento para ter fé. A fé vem pelo? A fé vem pelo? Então, se não se prega, se não se diz, se não se fala, não se tem fé naquilo. Eu posso pregar sobre um tema qualquer que seja aqui, e a gente pregar, as pessoas vão alcançar fé naquilo e vão alcançar os resultados daquilo que está sendo pregado. Só que quando a gente olha as escrituras elas abrangem vários temas. Vários temas. Só que se não se prega aquele tema, não se tem fé a respeito daquele tema. Só que a partir do momento que nós então somos ali levados àquela revelação, e a gente então busca compreender, entender, eu falo, eu não serei mais indigno, não viverei mais indignamente, porque eu sou digno.
Eu nasci de novo. O Espírito de Deus habita em mim. A palavra de Deus diz que eu estou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então, se eu já estou, Efésios mesmos, capítulo 1, e se todas as coisas estão debaixo dos nossos pés, aí eu já entro no outro tema, que é a igreja. Aquela que Jesus disse assim: as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Nós individualmente não somos igreja. Você é o templo do Espírito Santo, mas não é igreja. Só que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí tem igreja. E aí a gente tem o quê? Autoridade de igreja. O que dois concordarem aqui na terra, o que vocês ligarem aqui, terá sido ligado nos céus. Vocês têm autoridade como igreja aqui na terra, e as portas do inferno não hão de prevalecer. Então são revelações que a gente precisa pegar, trazer para dentro de nós, de tal forma que a gente possa viver aquilo que Jesus disse e prometeu: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então está falando de uma vida. E aí, se a gente compara a vida com esse texto que a gente leu de 1 Coríntios 11, Paulo falando assim: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso é o oposto da vida. E se esse texto está sendo trazido para nós ali como algo que Jesus queria que fosse passado para a igreja, então nós temos que dar atenção e falar assim: o que eu ganho com isso? É uma questão de sabedoria, não é só esperteza. Lembra Pedro, quando Jesus estava ali falando de um rico, um jovem rico que chega e fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ali Jesus fala: cumpre os mandamentos. Então ele ficou feliz da vida, porque desde a minha juventude eu guardo todos os mandamentos. Só que Jesus vai além. Jesus, lembra, Jesus é cheio do Espírito Santo, é pleno no Espírito Santo. Então o dom de palavra de conhecimento está fluindo em Jesus assim, na plenitude. Ele já sabia qual era a situação do jovem, por que ele fazia aquela pergunta. O problema dele não estava em guardar os mandamentos ali. Ele fala: olha, então vai agora, vende todos os seus bens, distribui aos pobres, depois vem e me segue. E aquele jovem então baixa a cabeça, sai muito triste, vai embora, porque ele era dono de muitas propriedades. E aí Jesus fala aquilo que a gente conhece, talvez o texto vai ser conhecido para você a partir daqui: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. E aí Pedro então, olha Pedro como que ele é, muito espontâneo. E Jesus não vai recriminar, não vai: olha, porque coisa feia, está perguntando essas coisas. Olha o interesse dele. Ele fala: mestre, mas tipo assim, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que a gente ganha com isso? O que eu ganho com isso? Os outros discípulos estavam todos eles querendo falar a mesma coisa. Ainda bem que tinha Pedro, eles não precisavam passar ali era Pedro que vinha e falava. E Jesus fala assim: olha, não tem quem tenha deixado pai, mãe, filhos e filhas, bens, propriedades, por amor do meu nome, que já não receba nesta vida o cêntuplo, 100 vezes mais do que deixou, e além disso, ainda a vida eterna. Jesus está falando assim: quem está comigo não perde, só ganha. Porque eu sou generoso, abençoador, e eu quero abençoar, porque eu sou Deus. Todas as coisas estão em minhas mãos. Eu tenho tudo, possuo tudo. E eu quero que vocês desfrutem. Esse é o Deus que nós servimos. Não basta a gente dizer que conhecemos Deus. Isso já é beleza, é um primeiro passo. Mas ele diz assim: aquele que acredita, que sabe, reconhece que Ele existe, deve também reconhecer que Ele é galardoador dos que os buscam. Ele recompensa. Então, a gente tem que buscar recompensa. Então, o sentido aqui falou: o que eu ganho com isso também? Então, há benefício. Quando Paulo então está dizendo assim: olha, por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. E esse dormir é a morte física. Se a gente avança no texto, vamos entender um pouquinho mais. Nos versos 30 e 31, ele vai dizendo assim: olha, se vocês
fizessem um autoexame. É isso que eu vou já pedir para você ir fazendo aí. Faça um autoexame. Se vocês julgassem a vocês mesmos, o que é julgar? Julgar é você julgar. O juiz é quem julga, certo? Olha o que Deus está dizendo para você. Você já tomou posse como juiz. Já tomou posse como juiz. Você tem capacidade de julgar. Você pode olhar para si mesmo e dizer assim, diante de circunstâncias, situações, escolhas, você fazer um julgamento e dizer assim: isso coopera com a justiça de Deus ou não coopera com a justiça de Deus? Isso agrada a Deus ou não agrada a Deus? Esse é o julgamento. Esse é o julgamento que a gente faz diante de escolhas, situações que a gente vivencia, diante de pecados. O que o João vai dizer para nós, filhinhos? Não pequeis, não pequeis. Mas, olha só, o mais. Mas se pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, que é Cristo Jesus, que intercede por vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O crente peca? O crente pode pecar. Ainda assim ele continua crente. O crente, ele pode ser um crente espiritual? Pode. Anda no Espírito, é um crente espiritual. Ele pode ser um crente carnal? Sim, ele pode ser um crente carnal. Crente é salvo e é carnal. Há uma contradição? Não. Paulo diz, existe o crente carnal e o crente espiritual. Mas o desejo de Deus é que todos os crentes sejam espirituais. O crente carnal é aquele que anda na carne. Gálatas 5, 16, 17, 18, 19, vai. Ande no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da carne. Porque a carne, ela possui as suas próprias obras. E ela não coopera com a justiça de Deus. Ela não quer. Romanos 8. Leia todo lá, eu não sei qual é o versículo agora. Mas ali tem uma parte que diz assim: nosso corpo está morto em seus pecados e delitos, mas o Espírito vive para a glória de Deus. O seu corpo está morto. É por isso que você vai ficando, vai degenerando, vai enrugando, o corpo vai degenerando, mas o Espírito vai renovando dia após dia. Dia após dia. Se julgássemos a nós mesmos, ou seja, ao invés de nós fazermos um julgamento para condenação, esse é o ponto. Tem gente que faz o julgamento e fala: já era, perdi, não tem mais jeito, olha o que eu fiz, né? Deus não me ama mais. Julgamento errado. Julgamento errado. Qual que era o julgamento que você tinha que fazer? Errei? Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Não é que você não vai, mas é aquele sentido. O sentido de arrependimento. Arrependimento. Mas reconhecer. Você olha para aquela situação, o diabo vem e fala para você: você não presta, você é isso, você é aquilo, já está condenado, e você fala assim: Satanás, está escrito que o Espírito de Deus habita em mim, e que eu sou filho de Deus, e que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu posso ter errado, eu posso ter falhado, mas se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Então, Satanás, sai daqui em nome de Jesus, porque eu vou confessar os meus pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Esse é um julgamento correto. E aí, o texto ele diz o seguinte, nessa versão aqui de King James, quando ele diz assim: olha, vocês são, na verdade, corrigidos pelo Senhor, não é condenados pelo Senhor. O termo correto é corrigidos. Você é corrigido, nós somos corrigidos. E a correção do Senhor pode ser, inclusive, Deus permitir a sua morte física. E Ele vai permitir isso, sabe por quê? Para que você não seja condenado juntamente com o mundo. Está entendendo? Até a morte física acaba sendo uma correção permissiva. Note, vontade permissiva. A gente confunde vontade. A vontade de Deus, sabe qual que é? Boa, agradável e perfeita. Esta é a vontade de Deus. E a vontade permissiva? A vontade permissiva é aquela assim, fala: olha, é devido à dureza do coração de vocês, eu vou até permitir, mas você vai ter que passar por umas situações aí que não precisava.
Não precisava. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame. Mas esse exame não é para condenação, é um exame que você faz para dizer assim: graças, porém, a Deus que nos conduz em triunfo. Graças a Deus que Ele me libertou dessa desgraça da carne. Maldito corpo desta carne. É o Paulo está dizendo: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito corpo dessa carne, quem me livrará? É uma pergunta retórica. Ele mesmo responde: graças, porém, que em Cristo Jesus nós somos transformados de glória em glória. Esse é o julgamento que você, crente, tem que fazer. Eu não estou dizendo que você pode, não, tudo bem, uma licenciosidade para viver pecando, enfim, não. Se pecar, tem um advogado. Se arrependa, vai e não peques mais. É fazer um julgamento correto. O julgamento fala assim: olha, errei, mas eu, como salvo, como filho de Deus, filho da luz, eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu já sou. Eu já sou, eu já nasci de novo, eu sou filho de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, então eu vou viver dignamente com vestes reais. Eu não vou ficar andando por aqui com vestes manchadas de sujeira, de imundícia. Eu vou andar com vestes reais, porque eu sou sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Eu sou nação santa. E a minha missão é proclamar as virtudes daquele que me libertou das trevas e me trouxe para a tua tão maravilhosa luz. Isso é andar dignamente. É você entrar, ali, em paz com Deus. As minhas vestes são reais. As suas vestes são reais. E é assim que você tem que andar, como de fato você já é em Cristo Jesus. Então essa passagem que fala da ceia, ela não é apenas um ritual que está sendo orientado a ser feito, mas é que quando você traz isso com todo esse entendimento, e você sabe que, para além daquilo que visualmente a gente faz, algo no mundo espiritual também está acontecendo. Já teve um tempo atrás, alguns anos, acredito, a Dani estava numa situação bem difícil no trabalho, sempre foi bem difícil, muito puxado, muito puxado. E naquele dia ela levantou e ela estava ali de uma forma tal, estava assim, ela sentia, é que ela não está aqui, ela foi para as crianças, eu ia pedir para ela dizer, como se uma depressão, mas muito profunda, eu queria deitar e ficar. E aí ela comentou sobre isso, e vocês devem lembrar a época que a gente estava ministrando sobre isso. Eu estou trazendo isso de volta, porque tem gente nova e precisa entender isso e praticar isso, E ali, eu estou assim, falei: não, nós vamos orar em nome de Jesus. E não só vou orar, porque esse momento requer algo mais. Porque a Bíblia, ela nos ensina, 2 Coríntios 10:4, que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas, mentiras, vestidas de verdade. É aquela coisa que você acredita pensando ser a verdade, e você torna ela a sua verdade. Você fala: eu sou assim mesmo, não tem mais jeito, eu vou aceitar essa condição. Essa é uma mentira, é um sofisma. E aí a palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais, são poderosas em Deus. A ceia é uma arma, o pão é uma arma, o cálice é uma arma, e eu tenho que tomar isso, trazer para mim e falar assim: eu tomo posse daquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Eu tomo posse disso, porque Satanás, está escrito, ele levou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. É crer nisso e viver isso. Muitos acabam não crendo, e sem fé, e aí culpam Deus pela condição. O Senhor quis, é a vontade do Senhor, é a permissiva, mas não é a boa, perfeita e agradável que nós podemos alcançar e desfrutar. Quer ser sábio?
tema o Senhor, guarde as suas palavras, ande nos seus mandamentos. Como Jesus disse lá em João 14, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês me amarão. E o meu Pai também os amará. Nós dois viremos e faremos morada em você. Olha isso. Falando de uma intimidade com Deus. E a intimidade ela passa pelo reconhecimento da palavra como sendo o mais importante para nós. É comer do corpo, beber do sangue, para alcançar a vida, para alcançar a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quando você fizer um exame, deve fazê-lo a partir de então sempre. E quando precisar, não tenha um receio, pegue um pão, tira um pedaço. Lembra o que Jesus fez? Graças te dou, consagra. Pega lá o suco de uva, coloca num... Não precisa ser caro, senão, coloca no copo lá, de requeijão mesmo. Separa, consagra. Consagrar é separar. Em nome de Jesus, eu consagro o pão, eu consagro. E ali a Dani estava ali numa situação, o computador dando problema, não acessava, um monte de coisa para fazer, aquela coisa louca ali, sabe? Eu peguei a ceia, ministrei a ceia, oramos. Só que aí a gente também não orou com entendimento, porque às vezes o entendimento naquele momento não vai dar certo. Eu não sei pelo que orar. Romanos 8:28. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Então, se eu não sei como orar, e eu sei que eu tenho uma oração que eu já recebi, Ele me deu. Jesus disse assim: quem crer, os sinais seguirão. Sinais seguirão os que crerem, e em meu nome falarão outras línguas. Então eu oro no Espírito, oramos no Espírito, ministramos a ceia, segundos, a mão, tirou. Liga o computador, pum, o computador funcionou. Assim, simples assim. Naquele momento teve fé. E o que a gente deve buscar é manifestar a fé, é alcançar a fé. Quando tem fé, o milagre acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esse texto aqui nos chama a uma vida de fé. É olhar para a ceia e falar assim: Deus deu isso para mim, para que eu possa me fortalecer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ele estabeleceu isso e disse todas as vezes, porque Ele mesmo disse: até que eu venha. E se eu volto nas Escrituras, João 17, oração sacerdotal, Jesus fazendo, Ele fala: Pai, guarda eles neste mundo, porque eles não são deste mundo, porque o mundo vai odiar eles, porque odiou a mim. Então, Pai Santo, guarda eles neste mundo, santifica eles na palavra. Olha, santifica, é ser limpo, é ser transformado, é ser liberto da mentira, ser liberto do engano e colocar, olha, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude os seus pensamentos, mude a sua forma de crer, de acordo com as Escrituras, e aí você vai experimentar o que a Bíblia diz: uma vida e vida abundante. E não estou dizendo que nós não estaremos isentos de aflições. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando eu tomo da ceia, eu quero que você faça isso hoje desta forma, fazer isso de forma digna. Se você tem dúvidas acerca de quem você é em Cristo Jesus, se você acha que os seus pecados são capazes de te afastar do amor de Deus, abra sua Bíblia em Romanos 8 e lê: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a vida, será a morte, será o além, serão principados, serão potestades, os anjos, os demônios? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? É você crer nisso e viver isso. Fala: olha, eu posso estar passando por um momento difícil, seja qual for a área, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. É você se levantar, é ter ânimo, dizer assim: Ele venceu o mundo.
E eu vou vencer, porque Ele já venceu. Então eu vou vencendo à medida em que eu vou avançando. E eu me utilizo de recursos espirituais. As armas das nossas milícias não são carnais. Eu tomo a ceia e eu falo assim, eu tomo posse. E eu digo, meu corpo recebe vida. Recebe vida. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Seja vivificado. Seja vivificado. Enfermidades, se existe alguma informação de enfermidade no meu organismo, eu já digo agora em nome de Jesus, desapareça agora em nome de Jesus, porque eu estou tomando a ceia, eu estou tomando o corpo de Cristo, eu estou bebendo do cálice, eu estou anunciando a morte dele. E se eu digo que ele morreu, eu também acredito que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu sei que ele está no céu, ele está vivo, vai voltar para nos buscar. Mas enquanto aqui estivermos, ele nos deixou um Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que eu vou temer? Eu não vou temer, eu vou crer. Eu vou crer, eu vou me levantar como alguém que é digno, participante da natureza divina, e vou dizer assim: eu sou autoridade sobre todas as coisas aqui na terra, porque Cristo já venceu por mim. Fique em pé, feche os seus olhos, e você vai fazer esse exame agora. E o julgamento que você tem que fazer não é um julgamento para condenação, é um julgamento para a vida. E se alguma coisa aconteceu aí no intervalo de tempo e você errou, olha para o sacrifício de Cristo que já morreu por você. E aí você vai dizer assim: obrigado, Senhor, porque você fez isso por mim, por essa condição que eu talvez me encontre hoje. Foi por isso que o Senhor morreu. Eu não seria capaz de alcançar graça por mim mesmo, mas o Senhor fez por mim. O pessoal que vai servir a ceia, pode vir aqui. Olhe para a sua vida e veja qual é a área que está ali precisando de graça. Graça. Hebreus 4:12 diz assim: aproxime-se do trono da graça e lá permaneça com confiança para receber misericórdia. Quando nós estamos aqui, vocês estão aí, louvamos ao Senhor, ministramos a palavra, nos aproximamos do trono da graça. Estamos recebendo misericórdia. Só que não para por aí. Nós recebemos misericórdia para que nós mesmos alcancemos e encontremos graça em tempos de necessidade. Qual é a sua situação e qual a sua necessidade? Apresente ela diante do Senhor agora e diga assim: Senhor, eu vou tomar da ceia. Eu creio no poder de Deus que habita em mim, que vivifica todo o meu ser, todo o meu espírito, alma e corpo. Eles vão ser conservados íntegros até a volta de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu consagro o pão, consagro o suco. Conforme o Senhor nos disse, fazer isso em memória de mim, o estamos fazendo. Nós cremos, ó Deus, nas bênçãos espirituais das regiões celestiais e tomamos posse dessas bênçãos. E não fazemos isso apenas como um ritual mecânico, mas algo que trará para nós benefícios que repercutirão por toda a eternidade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Pode distribuir. Aleluia. Enquanto você recebe aí, vai fazendo isso com alegria e se esforce para entender aquilo que antes era um mistério, mas foi revelado. Está disponível para nós.
Obrigado, Senhor, por enviar o Teu Filho, porque nós podemos ter vida e vida em abundância a partir de agora. Aleluia. Vamos comer do pão? Sentindo o gosto do pão, sentindo o gosto do suco de uva, você pode até sentir o cheiro. Pode sentir o cheiro, sinta aí. Ative os seus sentidos. Você acha que Jesus estabeleceu isso por quê? Você está vendo, você está ouvindo, você está sentindo o paladar, o seu olfato está em funcionamento, os seus sentidos, a sua alma toda está trabalhando com o Espírito. Está trabalhando com o Espírito. Porque no Espírito você crê. Através da alma, você faz com que o seu corpo responda positivamente ou negativamente. E aí a Bíblia diz assim, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo unidos. Unidos. Então, se eles estão unidos e por meio do Espírito, e se o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita em você, você acha que tem alguma coisa impossível para Ele? Você acha que talvez o seu problema, seja qual for, físico, emocional, sei lá, é maior do que o Deus que habita em você? Então, se você crê nisso, você toma da série e fala assim: eu creio, viver o que Ele já conquistou para mim. Lá na cruz do Calvário Ele disse assim: está consumado, está resolvido, está resolvido. É cura física? Essa é necessidade? Não, impossíveis para Deus. É cura na alma? Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há. Então você, pela fé, naquilo que a gente meditou aqui hoje, pode tomar posse dessas bênçãos, trazê-las sobre si. E olha, não é um momento de pedir. Entenda, não é para pedir, é para declarar aquilo que já foi feito. Você tem autoridade para julgar, você tem autoridade para fazer, para chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Você não está na condição de pedinte, você está na condição de executor. Vamos tomar? Pai, graças te damos. Aleluias. Pai, nós tomamos posse de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Coloque a mão aí aonde de repente possa ser um problema físico. Se for uma questão de enfermidade, Henrico, Juan, se comportem aqui as crianças aqui. Tudo que tenho, tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício.
porque o Senhor escondeu estas coisas dos grandes e poderosos, mas revelastes a nós, os pequeninos, que podemos ter acesso à presença de Deus, às armas espirituais que outros não tiveram. Nós temos acesso, podemos alcançar todas essas bênçãos por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você deve praticar isso e não só esperar, eu preciso de alguém ministrar a ceia para mim. Pode até ser, mas dependendo das circunstâncias, você não vai ter alguém. Leia a palavra e veja que você é sacerdote real. Homens, assumam a responsabilidade como sacerdote do seu lar. E quando você perceber o mal, você traga a palavra, ministre a graça sobre a vida da tua família. Não aceite, não aceite. Não aceite as coisas que há neste mundo, porque todas elas já foram sujeitadas debaixo dos nossos pés. Não aceite, não tenha medo de principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, hostes malignas do mal, porque todas elas estão debaixo dos nossos pés. E você já recebeu autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do mal. Viva isso e exerça o seu sacerdócio que Cristo já conquistou por você. O sacrifício dele, o sofrimento dele não pode ser não. E não será quando você buscar ter fé e viver pela fé, como Paulo diz: o meu justo viverá pela fé. Amém? Você sente por um momento? Nós já vamos encerrar. Alguns recados aqui. Cadê a Sharon? Traz para mim lá, Sharon, aquela amostra. Olha, hoje se encerra as inscrições para o Dia das Crianças. Procure ali a Bruna, certo? A Natália, cadê a Natália? Está aí? Está ali, ó. Elas vão ficar na porta ali como segurança, para não deixar vocês passarem. Recomendação aos pais. Muito embora vocês vão passar informações ali pelo grupo, certo? WhatsApp. Vá direto. Pode ir direto, não precisa vir aqui. Mas se de repente alguém não sabe onde que é, a Sharon, ela estará aqui para organizar essa carona até as 8h20 do dia 12, é isso? Certo? Até as 8h20. Deu 8h20, pontualmente fecham-se os portões. E aí aqueles que foram prudentes entraram. E os que não foram prudentes ficaram para fora. Na próxima ceia a gente vai falar das 5 virgens loucas e as 5 virgens malucas. Ou, não, né? As prudentes. Tá? Não haverá atraso. Eles estão dizendo aqui, eu não sei se esse pessoal é tão britânico assim. Não vai mesmo? Não vai, né? Então tá aqui, deixa eu ver, tem mais algumas coisas aqui. Tá vendo essa sacolinha aqui? Quem gostou? Gostou mesmo, Juan? R$100, ó. Desistiu? Essa sacolinha aqui, ela será entregue para as pessoas que estão nos visitando. Então aquele kit visitante vai ser agora dado, né? É de graça ou eles pagam também? Ele tem que entrar e sair, né? Então nós fizemos uma sacolinha aqui mais resistente, ó. Ela é de, como chama esse negócio aqui? TNT, né? Olha só que bonitinha, você colocar sua Bíblia. E aí a gente está fazendo uma promoção especial. Hoje você que está aqui é privilegiado e vai levar uma de graça para casa. Mas será aquela que a gente vai entregar para os nossos visitantes, esta aqui. Então, cadê? Quem vai? Sharon? Cadê você? Está aqui. Quem vai ficar lá fora? É isso lá fora? Né? Então a Sharon vai entregar para vocês aí. Então o pessoal que veio aqui hoje, privilegiado. Né? Tem sacolinha para todo mundo? Tem? Olha, sabe o que isso significa? Isso é graças. E aí a gente aproveita até para falar sobre isso, né? Isso só foi possível
Porque nessa igreja existem pessoas fiéis, dizimistas, contribuintes fiéis, e que aprenderam, conforme diz as Escrituras, que contribui com alegria, não por necessidade, nem por constrangimento, mas faz com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, os investimentos, todos eles que são feitos por conta dos recursos que temos, que Deus nos deu, possibilitou por meio da sua vida, e eu creio que você está sendo abençoado, ao mesmo tempo que você também abençoa, porque a Bíblia diz assim, melhor é dar do que receber, né? Então, como esse é um princípio, nós vamos dar essa sacolinha para vocês hoje, tá? Para que você saia daqui abençoado, e você também aproveite, né, Natália? Porque a gente, olha, andando com a chuva, se dá para andar assim. Não sei, né? Mas você pode andar com ela assim, você pode andar com ela assim, cada um escolhe. Vai querer, pastor William? Vai andar com a sacolinha? Vai querer uma? Mesmo? Certeza, cara? Olha. Bom, na saída vocês vão pegar aí a sacolinha, é de graça, né, chefe? Será? É de graça, não vai cobrar nada não. Se você vê alguém com maquininha lá fora, expulsa, né? Porque não é daqui não. Não é daqui não, não é dessa igreja não. Mas pode ter espertalhões aí querendo ganhar dinheiro com isso. Mas saia daqui abençoado, amém? Tem alguém que nos visita hoje? Seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. O pessoal que está aí próximo aí, ó, estou falando, né? Nós não vamos precisar falar mais aqui. Você já levanta, dá um abraço na pessoa que está aí próximo a vocês. Tem aqui também o Vitor e a Mari, né? Não sei se é visitante. Não? Não? Boa glória, né? Mas sejam bem-vindos também, aí ó, o pessoal que está próximo a eles, dá um abraço neles. Aqui nós não temos visitantes. Deixa eu ver, não tem ninguém que é visitante aqui. Hã? Porque os visitantes aqui já não são mais visitantes, é isso? Tá certo? Hã? O pastor Leite está falando da Rosângela, vai falar que a Rosângela também não é visitante não. Não. Já, mas seja bem-vinda também, né? Eu acho que é a primeira vez você. Não? Ah, é? Deixa eu ver, desse lado aqui. Temos aqui, não temos? Não temos, muito bom. Essa semana, gente, vocês que estão aí para ser recebidos como membros, nós teremos um encontro nosso dia 10, quinta-feira, às 7h30, tá? Então, vocês que ainda não participaram, ontem nós tivemos um encontro, vamos ter o outro agora na quinta-feira, então se programe aí às 7h30 para a gente poder conversar. Tem uma informação aqui, audição. Hoje, dia 27/10. Que dia que o pastor Sueiro vai vir? 19. Ah, dia 19, então é antes. Só tá aí, Diogo. 19/10, pastor Sueiro. Se você é membro da comunidade evangélica Vivai, canta ou toca algum instrumento, esse vídeo é para você. No dia 27 de outubro, após o culto, realizaremos a nossa audição, um teste para novos integrantes do Ministério de Louvor e Adoração. Tem mais gente Lembramos aqui que Deus que quer capacitou participar? cada um com dons e talentos específicos. Se você reconhece que esse é o seu chamado, venha participar desta audição. Inscreva-se através do WhatsApp e venha fazer parte do Louvor e Adoração da comunidade evangélica Vivai. Simplesmente família. Hoje, no final da tarde, vai ser disponibilizado o link no grupo da igreja para aqueles que vão querer participar, se inscrever. Membros, né? Tem que ser membros da comunidade já foram recebidos. E aí lá vai ter um edital, como que vai funcionar. Então, hoje, até o final da tarde, a gente vai soltar o link. E dia 19? Dia 19. Coloca aqui, dia 19, eu sou eu. Já, não, tá aí? Não? Dia 19, nós teremos uma noite aqui de louvor, adoração, com o pastor Rodrigo Soeiro e banda. Então, banda completa. E à tarde, a partir das 15h30, nós vamos ter um workshop voltado para músicos, ministros de louvor, vocalistas, para pessoas da área da música, às 15h30. E 19h30, evento aberto, gratuito, convide o maior número de pessoas não cristãs, de preferência, para que possam estar aqui conosco. Dia 19. Vai ser bênção? Amém? Deixa eu
ver o que mais aqui. Bruna, você queria falar alguma coisa, Bruna? O que é? É sobre o horário que a gente estipulou. 8h20, gente, é só para quem não consegue levar as crianças até a chácara, tá? Então, quem não conseguir, pode falar comigo. A gente vai fazer uma lista, vai montar as caronas ali. E aí, essas crianças que não tiverem carona direto, a gente vai disponibilizar carona. Tá. O restante é para levar direto para a chácara. Vocês entenderam, né, gente? Quem não tem carona, já está no grupo todo mundo, certo? Então, avisa lá, olha, eu não vou conseguir, será que consegue aí ajustar uma carona? Vai falando pelo grupo. Essas pessoas que não tiverem ali condições de irem direto, vão se encontrar aqui e sair daqui às 8h20 pontualmente, ok? Então, se organize para que isso seja aí bem feito, ok? Vai ser um dia abençoado, né? Nós vamos ter piscina, nós vamos ter pipoca, nós vamos ter algodão doce, nós vamos ter o que mais? Cachorro quente, brigadeiro, bola de sabão, futebol de salão. Vai ter oração? Vai ter oração? Vai ter palavra? Eita, então vai ser bom, hein, Luana? Hã? O que você gostou mais dessa lista? Futebol de sabão, né? Tá bom. Bom, vamos ficar em pé. Agradecer a Deus por mais esse dia. O Henrique e o Juan se comportaram muito bem hoje aqui, né? Hoje o pessoal vai sair daqui falando, era o filho do pastor. E aí, como fica? E é o filho do músico ainda também. E aí, como fica? Hã? Será que a gente vai ter que fazer um castigo de novo? Amém! Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais uma oportunidade na tua presença. Louvado e bendito seja o teu nome. Nós oramos como Paulo orou pela igreja de Éfeso, e por ela pediu, eu oro aqui também pela nossa igreja. Eu peço que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação e um pleno conhecimento teu. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender juntamente com todos os céus qual seja a grandeza daquilo tudo que o Senhor já nos concedeu, das riquezas da tua glória, da nossa vocação, daquilo para o que fomos chamados. Que nós tenhamos, ó Deus, a capacidade de compreender as coisas espirituais. Portanto, pedimos o Espírito Santo nos ajude naquilo que nós não sabemos pedir, para que assim sendo nós consigamos, ó Deus, penetrar nas profundidades da grandeza de Deus, do amor do Senhor, e termos a compreensão daquilo que o Senhor já fez por nós, para que não seja apenas um conhecimento, mas tenhamos a experiência, e possamos ser como o Senhor nos chamou e disse que seríamos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Que cada crente, cada pessoa dessa igreja, não seja apenas ouvinte, mas um praticante da tua palavra, e um testemunho fiel daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor, ó Deus, é capaz de fazer. Nada é impossível para ti, tudo é possível para Deus. Te louvamos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus, e dizemos amém. Amém.